E por nós pregarmos que a Bíblia é suficiente, a única regra de fé e prática, por pregarmos o princípio da Escritura somente, nós não podemos aceitar que haja outra fonte de revelação. Nós não acreditamos que possa haver outra regra de fé e de prática, além da Bíblia. O problema das falsas religiões não é que a Bíblia é um livro difícil de interpretar, é que as falsas religiões ou negam a Bíblia ou põem uma outra coisa ao lado da Bíblia. Os erros vêm quando alguém quer interpretar a Bíblia de acordo com algo que está fora dela. É aí onde entram os erros. Paulo diz que nós devemos comparar coisas espirituais com espirituais, interpretar a Bíblia pela Bíblia. Aleluia! Os evangelistas vão narrando o que acontecia com Jesus e dizer como para se cumprir o que estava escrito. Jesus entra na sinagoga, lê o que está em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres e diz: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. Portanto, devemos interpretar os fatos pela Bíblia. O texto bíblico que nos parece obscuro pelo texto mais claro. O texto mais periférico pelo texto central. Mas a Bíblia é autossuficiente. Nós temos que comparar o inspirado com o inspirado. As coisas espirituais com as espirituais. O erro da Idade Média foi querer interpretar a Bíblia por Aristóteles. Lutero disse: como é que pode? Vai interpretar o revelado pelo racional, vai interpretar o cristão pelo pagão, porque Aristóteles era pagão, vai interpretar o maior pelo menor, que Aristóteles se curve diante da palavra de Deus, e não a palavra de Deus diante de Aristóteles. E as seitas caracterizam-se por querer agregar à Bíblia mais alguma coisa. Por exemplo, nós temos a Igreja Romana. A Igreja Romana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é suficiente. A doutrina, por exemplo, de que Maria teria sido assunta aos céus sem ter experimentado a morte, que no céu ela é rainha, que ela é senhora, não está na Bíblia. Não há nenhuma menção a um lugar chamado purgatório na Bíblia. Se quer deduzir de algo lá em Macabeus isso, mas não há nenhuma afirmação sobre isso na Bíblia Sagrada. Mas o que é que a igreja de Roma diz? Não está na Bíblia, mas está na tradição. Além do que a Bíblia diz, tem coisas que os apóstolos obtiveram por revelação de Deus, transmitiram aos bispos da geração seguinte, meramente de forma verbal, não escrita. E esses retransmitiram aos seguintes, e a igreja é a única que pode interpretar a Bíblia, porque quem tem sua Bíblia tem o manual incompleto. E diz a igreja de Roma que os seus líderes possuem o que ela chama de magistério, um conhecimento adicional, sem o qual a Bíblia não se perfaz, não se completa. E aqueles que querem interpretar a Bíblia sem levar em conta esse conhecimento adicional, irão se equivocar. Os protestantes teriam se equivocado. Mas, meus irmãos, este erro, nós não precisamos cometê-lo hoje, porque ele já havia sido cometido pelos judeus e Jesus já havia corrigido. Os judeus acreditavam também, equivocadamente, que suas tradições tinham o mesmo peso que o texto do Velho Testamento, que eles utilizavam. Mas Jesus lhes disse o seguinte, Mateus capítulo de número 15. Versículo de número 6. Jesus fala: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então Jesus diz àqueles líderes judaicos:
Vocês quiseram colocar as tradições de vocês no nível da palavra de Deus. De fato, o que os apóstolos tinham de importante para dizer, escreveram. Porque não escreveram por decisão própria, foram movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não os moveria incompletamente. Porque tudo quanto Deus faz é perfeito e acabado. O que tinha que ser dito está aqui, está na Escritura. Pretensas tradições adicionais são invenções dos homens, que terminam invalidando a palavra de Deus. E Jesus disse àqueles líderes: vocês, pela tradição de vocês, invalidaram o mandamento de Deus, invalidaram a palavra de Deus. Mas além da igreja romana, nós temos os mórmons, que tem o livro Mórmon. Quem já teve em mãos para ver o livro Mórmon, vê que logo abaixo tem assim, um outro testamento de Jesus Cristo. E quem deu esse testamento para eles? Um anjo. Parece que o apóstolo Paulo já sabia disso. Lá em Gálatas, veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Gálatas 1, a partir do 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Mas nós não temos só os mórmons, a igreja romana. Nós temos o adventismo do sétimo dia, que dá às profecias da senhora Ellen White o mesmo status de revelação que a Bíblia. E as profecias dessa mulher envolveram muitas coisas de ordem apocalíptica. E os adventistas seguem-na como se ela tivesse a autoridade dos profetas da Bíblia. Será que nós podemos acreditar em revelações apocalípticas que acrescentaram coisas ao livro do Apocalipse, vindas da senhora Ellen White? Vamos ver o que é que diz o próprio livro do Apocalipse no final. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.